Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar vendo um vídeo com explicação sobre hibridização, ok? Então, hibridização, a gente vai estar estudando o tipo de ligação que acontece no átomo de carbono, tá? Então, aqui para nós agora importa sim qual é o tipo de ligação que vai acontecer. Antes, quando a gente estava lá estudando carbono primário, secundário, terciário e quaternário, só importava em quantos outros átomos cada carbono estava ligado. Agora aqui, gente, vai ser importante a gente analisar qual é o tipo de ligação que o carbono está fazendo, tá bem? Então, para isso, a gente vai ter que estar nomeando novamente as ligações. Quando nós tivermos ligações simples, que são essas de um tracinho só, a gente vai estar chamando de ligação sigma, essa letrinha grega aqui que parece um Ozinho, né? Um zero com um tracinho em cima. Quando forem simples, olha só aqui, simples e simples. Quando acontecer uma ligação dupla, a gente vai ter uma ligação lá de cima chamada π e a de baixo chamada sigma. Quando a gente tiver ligações triplas, nós vamos ter intercalado π, sigma, π, tá? Então, isso daí é muito importante na hora da gente analisar. Então, vamos verificar quais são os tipos de ligação e a sua relação com a hibridização. Então, vejam só. Se o átomo fizer 4 ligações simples, ele vai ter 4 ligações sigmas, então ele vai ter hibridização sp3. De onde surgiu essa denominação sp, sp2, sp3? Lá no primeiro ano, quando a gente estuda distribuição eletrônica, que a gente vê diagrama de Pauling, né? Cada elemento, quando a gente faz a distribuição, o último elétron vai estar em um subnível diferente. Então, quando eles se ligam para formar aqui as ligações, esses subníveis, os orbitais de cada um deles se unem, se entrelaçam para formar, então, a ligação. Nós não vamos ter que fazer essa distribuição, é só para vocês entenderem de onde saiu isso daqui, tá? Então, continuando. Quando o carbono fizer uma ligação, duas ligações simples e uma dupla, então ele vai ter hibridização sp2. Vejam, ele vai ficar com 3 ligações sigmas e uma π, tá? Próximo, uma ligação simples e uma ligação tripla. A classificação da hibridização dele vai ser sp, certo? Então, aqui vai acontecer 2 sigmas e 2 π. Vejam que o de baixo também é sp. Também são 2 sigmas e 2 π, como eu estou mostrando lá, né, no quadro. Só que o arranjo das ligações aqui serão diferentes. Esse daqui são duas duplas, onde você tem 2 π e 2 sigma. O de cima é uma simples e uma tripla. Então, pessoal, fiquem bem atentos a isso, tá? Quando a gente tiver uma dupla e duas duplas, mas ao final vou voltar aqui e falar por que a gente tem que estar atento, certinho? Continuando. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Olha só, vou pegar esse primeiro carbono que está fazendo dupla com o oxigênio. Nas ligações simples, ele tem ligação sigma. Na dupla, ele tem sigma π. Então, vejam só, 3 sigmas e uma π, certo? Então, olha lá, 3 sigmas e uma π, a classificação dele vai ser sp2, certinho? O próximo também, ele tem, olha, sigma, 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 π. 3 sigmas e uma π, ou uma ligação dupla e duas simples. Olha, igual a que está aqui, uma dupla e duas simples. Então, a hibridização para ele vai ser sp2. E da mesma forma, o último carbono aqui, tem duas simples e uma dupla, ele também vai ser sp2. Não sei se vocês observaram uma característica em comum entre esses 3 carbonos. Todos eles, gente, fazem uma dupla ligação. Apenas uma dupla. Então, quando você perceber que o carbono está fazendo uma dupla, você não precisa ter dúvida. Pode colocar sp2 para ele. À medida que a gente for fazendo os outros exemplos, isso vai se confirmando. Atentos! Uma dupla, duas duplas já é outra coisa, ok? Então, bora para frente. Próximo exemplo, olha só, vou começar aqui da ponta. HC, ligação simples, é sigma, né? E uma ligação tripla. Então, aqui na tripla eu vou ter π, sigma, π. O SP ficou um pouquinho em cima, né? Mas a gente consegue ver π, sigma, π, tá? Então, olha só, é igual a que está aqui no quadro. Uma simples e uma tripla. Hibridização para ele vai ser SP. Ele tem 2 sigmas e 2 π. O carbono do meio, gente, é a mesma coisa, só está invertido, tá? Então, ele tem uma tripla e uma simples, 2 sigmas, 2 π. Ele também vai ser
SP. Para esse último, olha lá, são 4 ligações sigmas. Então, o último tem hibridização SP3. Olha só no nosso quadrinho, tá vendo? A mesma coisa. 4 ligações sigmas, hibridização SP3. Certo? Para frente. Olha aqui, a gente já tem uma estrutura maior. Nem sempre as estruturas vão vir assim, com as ligações abertas, né, as classificações. Então, para facilitar para você analisar o carbono, eu te sugiro isso. Abra todas as ligações para você ver quantas sigmas, quantas pi, né, que está acontecendo em cada um dos carbonos. Então, olha só, a gente vai analisar primeiro o anel. Observe que todos os carbonos do anel faz uma dupla ligação. Né, de um lado ou de outro, direita ou esquerda, eles fazem. Todos eles, gente, tem 3 sigmas e uma pi. Olha, esse aqui de baixo que eu estou com o cursor. 3 sigmas e uma pi. Então, todos esses carbonos do anel são sp2, tá? Elementos diferentes de carbono, como aqui a gente tem o oxigênio e o nitrogênio, a gente não classifica, não dá hibridização para eles, certo? Não faz hibridização para eles. O próximo carbono, novamente, tem uma dupla, 3 sigmas e uma pi, ele é sp2. E esse último aqui, olha, com os hidrogênios todos abertos, 4 ligações sigmas, então ele vai ser sp3, certinho? Próximo, olha só, nem sempre vai vir tudo aberto bonitinho lá, como eu falei para vocês, né? As moléculas geralmente vão vir assim, na forma estrutural condensada, tudo junto, assim também, ou só os traços, né? Pior ainda, que você tem que colocar o carbono em cada extremidade, cada pontinha, e adicionar hidrogênio. Até que vocês consigam olhar aqui e responder sem ter que abrir estrutura. Então, quando você pegar uma questão assim, eu não consigo. Gente, passe para estrutural. Não consigo. Vamos fazer passo a passo, tá? Então, começando pelos carbonos. São 5 carbonos, certo? Então, você vai colocar 5 carbonos, como aparece lá na estrutura. Daí, você vai colocar as ligações entre eles, do jeito que está lá. Então, eu tenho simples, dupla, simples, tripla. Coloque do mesmo jeito. Olha, simples, dupla, simples, tripla, certo? Agora eu vou para os hidrogênios. São 3 no carbono 5. Olha lá, os 3 abertinhos, forma estrutural plana. No carbono 4 eu tenho 1, tanto faz em cima ou embaixo. No carbono 3 eu também tenho 1, tanto faz em cima ou embaixo. No 2 não tem carbono. E no 1 vai um carbono, tanto faz o local onde você coloca, tá? Agora sim a gente consegue fazer a hibridização mais facilmente. Aqui, meninos, eu não vou fazer a classificação de ligação sigma-pi com vocês. Não tem necessidade. Aqui a gente vai começar a dar alguns passos para evoluir e não ter que fazer todo aquele passo a passo, tá? Então, olha só, eu vou soltar aqui embaixo a hibridização de cada um deles. O primeiro tem 4 ligações simples, são 4 sigmas. Então, ele vai ser sp3, ok? O carbono 4, tá? Estou aqui no quarto carbono. Vejam que ele tem uma dupla. Então, se a gente fosse classificar as ligações, ele ia ter 3 sigmas e uma pi. Não tem necessidade. Então, tem uma dupla, sp2. O carbono 3, mesma coisa, uma dupla, sp2. O carbono 2 faz uma tripla ligação. Então, ele tem 2 sigmas e 2 pi. Ele vai ser sp. E esse último aqui também. Ele tem só um hidrogênio, então ele também vai ser sp. Estão vendo? Então, assim, não há tanta necessidade da gente fazer as ligações. Se você, aluno, acha mais fácil fazendo as ligações, faça do jeito que ficar melhor para você, tá bem? E o nosso último exemplo aqui, a gente tem uma fórmula condensada. Então, olha só, eu vou fazer aqui, vou pegar outro recurso, vai ficar com a letra um pouquinho feia, mas é só, né, para a gente poder demonstrar. Gente, professora, eu acho mais fácil se eu fizer as ligações. Ficou um pouquinho torto ali, mas é só para exemplificar. Gente, faça os hidrogênios para o lado de fora. Então, estão vendo? São 2. Puxa as ligações. Agora eu estou vendo. São 2 ligações simples, são 2 sigmas. Beleza, faça isso. Olha o de baixo. Tá com um hidrogênio só. Então, puxa lá uma ligaçãozinha para esse H. Professora, eu consegui ver, só tem uma dupla. Beleza, tá? Faça isso se você achar mais fácil, ok? Então, vamos lá classificar as ligações que nós acabamos de abrir ali.
Então, olha só, vou soltar aqui. Esse primeiro só tem ligações simples, então ele vai ser SP3. O próximo também, olha, eu não abri, mas a gente consegue ver. Ele tem tudo simples, SP3. Esse daqui de baixo, gente, olha, tá lá o pontinho vermelhinho perto dele, estão vendo que ele tem uma dupla? O que ele vai ser? SP2. Esse daqui também é SP2, tá? Por ele ter uma dupla. E o último, SP, porque ele só tem ligações simples. Ah, mas e esse H3 aqui? Eu tô vendo só uma ligação nele. Pessoal, esses três hidrogênios que estão aqui são esses mesmos três que aparecem aqui no início. Olha, H3, tá vendo? H3 desse jeito aqui, ok? Então, assim a gente encerra os nossos exemplos e as nossas explicações. Pessoal, então até a próxima. Aguardo vocês com a nossa lista de atividade. Até mais. Tchau, tchau.